A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje vamos compartilhar a palavra de Deus, intitulada As Moradas do Céu. Leremos aqui a palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 1 e 2, e logo a seguir leremos a carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. João 14, versículo 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 7. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Peço a Deus para que esta palavra possa ser ministrada conforme a sua vontade. Peço a inspiração divina, porque eu sei, meu santo Deus, que nada sei, mas o Senhor possa falar através de mim e possa tocar os corações dos que vão me ouvir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, esta palavra que aqui é dita no livro de João, capítulo 14, versículos 1 e 2, ela transcreve integralmente as palavras que foram proferidas pelo Senhor Jesus Cristo, num contexto em que ele dava as últimas instruções aos discípulos. Já havia sido predito o traidor. Já se sabia quem haveria de o trair. A profecia havia sido revelada. Neste instante, o Senhor Jesus Cristo vai falando aos seus discípulos, dando instruções sobre a maneira como deveriam ficar se comportando, dando instruções da necessidade de uma melhor convivência, dando instruções para que se ajudem uns aos outros, transmitindo palavras com uma essência do amor de uns com os outros, fazendo alusão ao facto de estar a aproximar a hora em que ele haveria de ir ao Pai. Os discípulos ficam preocupados nesta fase, querem saber, afinal, para onde vai? E ele, o Senhor Jesus, foi explicando aos discípulos. E na sequência das explicações que ia dando,
e da preocupação que os discípulos estavam tendo, da angústia, por verem que, ou por saberem que aquele a quem eles adoravam, estavam próximos dele, conviviam, estava para partir. Então ele dá instruções e depois dá umas palavras de força, de consolo. Ele ainda aqui. Entende? Diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Ele, ao dar essas instruções, era no sentido de que se percebesse, se tivesse segurança de que a ida do Senhor não se tratava de uma perda. Quem crê em Deus poderia estar seguro que a ida do nosso Senhor Jesus Cristo era o cumprimento da profecia, era o cumprimento da vontade de Deus, era a consumação através da morte na cruz. A crucificação do Senhor Jesus estava próxima. Em algum momento, quando estamos aflitos, que agora não sei o que se passa na vida do irmão ou da irmã que me ouve, não sei o que está atormentando, que está entristecendo. A palavra que vem para ti: não se turbe o seu coração. Na casa do meu pai há muitas moradas. Significa as coisas que nós passamos aqui, as coisas que nos entristecem aqui, não podem ultrapassar aquelas que nós teremos na outra vida vindoura. Estamos a falar da vida eterna. O mundo está repleto de preocupações, tribulações, de perdas e ganhos. E quando nós estamos em situações de perda, em situações de rejeição, em algum momento nos esquecemos que este não é o fim da nossa vida. Mas antes mesmo de desenvolver o facto de a nossa vida não terminar aqui, termos outra vida mais além, gostaria de tentar trazer aqui dois sentidos para a explicação da vida aqui e da vida vindoura. Hoje esta. O primeiro sentido, que é nessa vida aqui, trata-se de uma percepção que existe por certas pessoas de que a vida é apenas, ou por outra, a existência é apenas viver a plenitude. Plenitude não estou a dizer vida plena, estou a dizer viver achando que Deus criou apenas este universo
Se em parte há quem acha que Deus criou o universo como um sistema no qual não há muita preocupação em aprofundar a relação que existe entre ele e a sua vida pessoal, no qual não existem regras estatuídas por Deus. Então, se trata de uma vida em que tudo é visto como determinado pela própria pessoa. A pessoa determina o que quer viver aqui, sem olhar que existe uma outra vida posterior, sem admitir, e considera isto simplesmente a natureza. Neste primeiro sentido de explicação, também existem aqueles que acham que Deus nem sequer existe, que simplesmente estamos aqui como por acaso, como um acaso. Agora existe o segundo sentido de explicação, que é este que norteia o estudo que nós estamos a fazer. Pois o primeiro, ele não tem relevância. Este segundo sentido trata-se daquele em que a pessoa crê em Deus, esperando a vida eterna no céu. Neste tipo de pessoas que acreditam que existe uma outra vida vindoura, posterior a esta, que tem esperança numa vida nos céus, reconhece-se que Deus preparou de facto moradas lá no céu. Reconhece a palavra que aqui está sendo ministrada. Aquela que diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Reconhece a soberania de Deus e reconhece que o ser humano não é simplesmente a constituição física. Ele é corpo, alma e espírito. Então, perante essa situação, nós acabamos sendo reconfortados com a palavra, por sabermos que, afinal de contas, a nossa vida não termina aqui. Temos outra vida além, lá no céu. Claro, crendo em Jesus. É por essa razão que diz: não se turbe o vosso coração. Mas não é só não se turbar, não se perturbar, não se transtornar, outras palavras, mas também crede. Significa que crendo em Deus é mais segurança para que nós possamos ter as moradas no céu. Completando essa palavra de Deus, eu dizia que na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor.
significa que enquanto estivermos em vida, esperando as moradas que o Senhor Jesus aqui nos prometeu, que é a promessa do Senhor, também estamos esperançosos e ávidos pela descida do Senhor com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Eu dizia que o ser humano tem a constituição de corpo, alma e espírito. O nosso espírito, ou para o outro, o espírito que está em nós, que é o espírito de Deus, quando ouvir a trombeta que estará a tocar enquanto desce o Senhor, o espírito vai despertar e reconhecer o som da trombeta. Mas para aqueles que não começam a sintonizar, a perceber esta promessa de Deus, não, o espírito deles também está morto. Não irá reconhecer o som da trombeta. Para uns, o espírito está atento a ouvir a voz de arcanjo, o som da trombeta. Outros, o seu espírito não está pronto a ouvir a voz do arcanjo e o som da trombeta. Quando tocar, eles não poderão ouvir. A Bíblia aqui nos indica que os que morreram ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. Significa que o processo de arrebatamento vai acontecer na mesma altura. Os que morreram ressuscitam sim, primeiro. Mas depois, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados e juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor. Não significa que aqueles que morreram antes é que vão correr, adiantar para chegar lá no céu. Não. Estaremos subindo juntos. Mas os que morreram é Cristo. Os que estiverem vivos, vivendo em Cristo. Todo esse chamamento aqui de atenção é no sentido de que nós tenhamos ainda oportunidade de nos aproximar a Jesus Cristo, para que creiamos nele, para que depositemos a nossa esperança nele, para que de fato, quando a voz de arcanjo soar, quando o som da trombeta se ouvir, nós não percamos. Aleluia. Sejamos firmes no Senhor. Mantenhamos firmes no Senhor. Busquemos continuamente. Continuemos buscando a face do Senhor. Alguém dizia, eu estou vendo que os meus dias estão ficando mais alongados. Mas eu ouço falar da face do Senhor, mas não sei o que é. Ouço os cristãos a falarem da face do Senhor. Algumas vezes já ouvi, mas nunca encontrei, nunca vi a face do Senhor. A face do Senhor é buscada no espírito da palavra. Aleluia. Cada vez mais que lemos, cada vez que ouvimos
Quando alguém lê a palavra de Deus, estou a falar nas situações em que alguém não consegue ler, mas ouve aqueles que leem a palavra do Senhor, o Espírito fala. Deus é Espírito. É preciso que nós entendamos, conheçamos a Deus. É Espírito. Não esperemos ver o Senhor Jesus com a cara que nós imaginamos quando vimos. Bom, uma cara semelhante às outras pessoas com as quais nos deparamos na estrada, no caminho. Mas sim, possamos ver a face do Senhor como uma imagem espiritual, com um reflexo espiritual. Aqui implica que nós tenhamos que viver a vida aqui em terra de uma forma adequada. Vivermos segundo a vontade de Deus. Porque é a própria palavra de Deus que nos chama a atenção para os riscos de não alcançarmos as moradas do céu. No caso em concreto, Apocalipse 22, versículo 15, diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Alguns dos males que impedem a subida aos céus são estes: a prostituição, a feitiçaria, se alguém está vivendo, misturando a vida que nós ensinamos aqui, a santidade, com a vida oculta de feitiçaria, saiba que não vai ao céu. Não ouvirá a voz do arcanjo. Não ouvirá o som da trombeta. Se vive fornicando, ainda é tempo de abandonar e reconciliar-se a Jesus. Buscar o Senhor. A fornicação mata. O assassino, o ladrão. As coisas não são adquiridas de forma ilegal, roubando. Busque as coisas com teu suor, abandonando o roubo. A mentira não te leva a nenhum sítio. Essas palavras não são minhas, são divinas. Pode reler, amado irmão, Apocalipse 22, versículo 15. Mas são muitas passagens na Bíblia que mostram as coisas impeditivas para alcançar os céus. Ainda temos tempo para nos reconciliar, para nos arrepender. Voltemos ao Senhor. Curvemo-nos ao Senhor. Busquemos a face do Senhor. Conheçamos a Jesus. Busquemos ao Senhor Jesus. Jesus é o caminho. O único intermediário entre o homem, entre Deus e o homem, é o Senhor Jesus. Creamos nele. Nos humilhemos nele. Reconheçamos a sua soberania.
o único que morreu por nós, que aceitou o sacrifício por nós. Reconheçamos que Ele é Deus. Aleluia. Só assim. E vivamos segundo a sua vontade. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que é a vontade de Deus. Não acaba aqui. Todas as bênçãos que nós temos tido, materiais, todas as bênçãos que nós temos tido aqui, são importantes. Não são más, são bênçãos. Mas saibamos que as bênçãos que nós adquirimos aqui não podem ser comparadas com as bênçãos que nós teremos lá no céu. As bênçãos que nós adquirimos aqui não podem ser comparadas com as bênçãos que nós teremos no céu. As bênçãos espirituais também, que nós temos tido aqui, não podem ser comparadas com as do céu. Por que eu digo isso? É o próprio Senhor, quando viu os discípulos a voltar, disseram assim: pelo seu nome até os demônios se nos sujeitaram, porque os discípulos expulsaram demônios. Sim, tinham bênçãos espirituais, tinham, mas disse: não se contentem apenas. Atenção, não disse não se contentem, não, disse não se contentem apenas por estarem a expulsar os demônios. É importante que os vossos nomes sejam escritos no céu. Como? Quando vive uma vida de obediência a Deus. Quando se humilha a Deus. Quando você fica firme. Você não tem duas facetas. Não duvida em Deus. Vive segundo a vontade de Deus. Aí, o seu nome é escrito lá no céu. Nos curvemos ao Senhor. Nos arrependamos das coisas más. Busquemos continuamente. Todos os dias. Busquemos o Senhor. E Deus possa abençoar o amado irmão e amada irmã no bendito nome do Senhor Jesus.